hoje estamos com o Luiz Lira, não é? Ele está conosco uma vez no mês, e esse mês ele vai falar sobre o temor da morte. E vamos aproveitar, sempre costumo dizer, né? Vamos explorar esse conhecimento todo que Luiz Lira tem, e ele vem com tanta boa vontade, com toda certeza. Sempre no final da palestra, ele abre um espaço, né, para quem quiser fazer perguntas, Boa noite, pessoal. esclarecer algumas dúvidas. Então, é muito importante que a gente aproveite, não é, esse momento para, de fato, aprender, explorar, né, e tornar a noite, de fato, muito proveitosa, que vai ser, né, que nós já sabemos. Mas, sem mais delongas, vamos pedir para que o nosso irmão Genilson faça a nossa prece de início. Deus, nosso Pai de infinita bondade, te agradecemos mais uma vez por nos permitir estarmos reunidos aqui em teu nome, para que possamos aprender os ensinamentos deixados do nosso irmão maior, Jesus. Sendo assim, solicitamos, te rogamos, te suplicamos que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e que nos fortaleça para que possamos colocá-los em prática. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para Luiz, alguns avisos. Só lembrando a todo mundo que a nossa palestra está sendo gravada, certo? E também pedir para que todo mundo deixe o microfone no modo desativado, tá bom? Para que não haja nenhuma interferência. Então, Luiz, a palavra agora é toda sua. Boa noite aos nossos amigos, e a paz possa adentrar os nossos lares, com a nossa consciência tranquila nesse caminho que o Criador nos proporciona de aprendizado. Hoje vamos tratar de um assunto que é muito caro a nós espíritas, sobre o temor da morte. Esse material, ele deve ser publicado, eu fiz um artigo sobre isto, que é uma pequena reflexão sobre o capítulo 2º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Então vamos ver como a visão espírita do temor da morte. Mas antes, vamos tecer alguns comentários sobre o que se impacta na humanidade. Eu vou fazer aqui uma apresentação para nos auxiliar nesse raciocínio, nesse entendimento. Todos estão vendo? Agora não. Não apareceu ainda não, Luiz. Só um momento. Agora vai. Estão vendo? Agora? Vou colocar aqui num módulo mais amplo. Tá bem assim? Melhorou. Bem, tá em tela cheia? Tá. Tá. Bem, quando a gente fala em temor da morte, vamos saber que ela permeia toda a nossa existência e de todo sobrevivente. A gente faz o questionamento: esse medo é o medo da finitude, de que tudo se interrompe, ou o receio que nós vamos ser extintos, ou as incertezas sobre o futuro e depois da morte? O que é que se segue?
isso nos traz algumas crises existenciais, é fato que nós driblamos a conversa sobre a morte. A gente não gosta de falar sobre ela. As pessoas usam termos assim, vire seu rosto para lá, não é? Vamos terminar essa conversa por aqui, porque só se conversa sobre coisas tristes, mas nós espíritas, talvez, sejamos os mais aquinhoados para tratar desse assunto. Um assunto de extrema importância para o nosso planeta, no momento atual, no momento seguinte. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta de quarta categoria, chamado de provas e expiações, que está passando por um momento bastante crítico naquilo que nós entendíamos que era a liberdade de cada um, liberdade de ir e vir, de abraçar, de conversar com o outro. Então, essa fase da pandemia que envolve o planeta com uma atmosfera pesada de rosto de sofrimento, dos mortos que ficamos contando a cada hora, da expectativa de uma solução que entendemos definitiva, mais do que nunca esse tema, ele vira uma referência. Por que é que nós tememos a morte? Por que nós não comentamos sobre ela? Que a gente prefere entender que ela não existe. Que aquilo é algo que nos deixaria muito deprimido, muito triste. Porque como é que a gente vai lidar que o nosso ser vai deixar de existir de uma hora para outra? Até porque a vida humana é muito efêmera. A vida humana, a vida material, a vida dos animais, e tudo aquilo que habita a Terra, mesmo as mais duras rochas, um dia vai se tornar pó. Então vamos ver que o lidar com a morte é um exercício de educação. Então, a religiosidade, ela vem surgir para se defrontar com este fenômeno natural, que é a morte. Isso é interessante. Então, nós fomos, como humanidade, desenvolvendo ao longo do tempo sistemas de conviver e sobreviver a este fenômeno natural. E aí vai surgindo nos espaços culturais os mitos, os ritos, espaços e palavras sagradas, que a gente hoje traduz com um termo religiosidade. Mas, já tinha dito aqui, conversando com um grupo, eu tive uma experiência muito rica, que me foi dada a oportunidade de participar daquela mostra do redescobrimento do Brasil, que ocorreu em São Paulo, e isso marcando os 500 anos do Brasil. E lá eu passei um dia inteiro num único local, chamado a Oca, onde era apresentado toda a manifestação cultural dos nossos irmãos indígenas, desde a época da pré-história até o momento atual. Então foi uma verdadeira aula de como conviver com o sobrenatural, de forma natural. Então tudo no nosso indígena, ele tem uma relação com o mundo espiritual, com esse lado místico, com mitos, ritos, espaços e palavras sagradas, mas traduzindo esse interrelacionamento. A vestimenta, o nome, o local, a forma que organiza as tabas, aonde pescar, aonde colher, aonde caçar, que tempos em tempos se mobiliza aquela tribo para outro local, porque eles eram seminômades, pelo menos os da língua tupi. Então, isso sempre com uma relação direta com o plano espiritual.
através de diversos momentos, principalmente pela figura de pajé. Então, se a gente tenta traduzir, isso aqui é uma religiosidade, é uma manifestação religiosa, eles não vão entender isso, não. Isso aqui é o nosso dia a dia. Então, a religiosidade, ela vem surgir como uma mediadora do fenômeno natural da morte, para que a gente tenha uma convivência pacífica. Porque só conviver com o medo da morte vai nos trazer graves problemas de fobias, de medos e somatização dessas questões. Então, o sobrenatural, ele vai entrando como uma forma de desmistificar a morte. E, com isso, leva o temor embora, transformando os simples mortais do nascer, do viver e do morrer em seres superiores, deuses, semideuses, heróis, imortais. Foi assim que nessa vivência, isso mesmo ainda dentro da época das cavernas, onde antropólogos da religião, alguns espíritas, como Herculano Pires, vai fazer o estudo demonstrando que aquelas pinturas rupestres eram manifestações do relacionamento desses povos com o mundo espiritual. São ritos de passagem. A forma como se trata os mortos, os cadáveres, já sinalizavam isso. Mesmo na época das cavernas, eles tinham um ritual de enterrá-los dentro da própria caverna. E ali começar aquela situação do fogo como uma forma de manter aceso a lembrança daquele morto. E ele é enterrado com as suas coisas. E isso foi evoluindo até chegar a uma concepção mais elaborada da vida do mundo espiritual. Isso ainda na época do paganismo. Estamos falando por volta de 10.000, 8.000, 7.000 anos da época atual. Então, o contato com essa realidade espiritual fez com que esses povos fossem desmistificando a morte e não a temendo. Aliás, nas guerras tão comuns nessas épocas, eles colocavam que aquele que morria guerreando teriam diferenças nesse mundo espiritual, benesses. Então, isso daria uma coragem para que lutasse. Então, nós somos transformando esses seres que morreram, e alguns mais presentes em nós, em deuses, semideuses. Vamos ver que no ritual, no sincretismo pagão grego-romano, os deuses dos lares, então sempre se tinham um local especial da casa, um local sagrado na casa. Isso, e lá colocavam-se estátuas pequenas representando os antepassados. E eles eram venerados como deuses, como protetores dos lares. Você veja que essa ideia continua até hoje para nós espíritas, né? Os espíritos amigos familiares, protetores do lar. Isso sempre existiu. Nós que tivemos a oportunidade de viajar o mundo, vamos ver em diversos locais esse tipo de santuário do lar. Às vezes até fora do lar, com estátuas pequenas, com oferendas. Isso, principalmente nos lares católicos, no interior, era fácil ver aqueles santuários, cheios de pequenas estátuas de santos, e lá era venerado, feitas orações. Isso é requisitos de 5.000 anos atrás. O que mais vamos ver? Aqui, já tenho essa oportunidade de mostrar um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo, mais antigo do que as pirâmides. Aí, ó, há 10.000 anos. Então, isso já adentra na época do Neolítico.
que está por volta ali de 30 mil anos antes de Cristo, até 10 mil anos, 8 mil anos, porque isso não é homogêneo. Vamos ver que ele descoberto mais de 200 monolitos, que são essas pedras talhadas com representações de símbolos, mas dispostos em círculos. Então, este monte que está aqui ao lado, que foi descoberto na década de 60, escavado na de 90, agora que os estudos estão surgindo, e alguns colocam que é um dos mais antigos, é o mais antigo templo do mundo conhecido. É interessante porque antes deste, tinha esse aqui, ó, Satar-Ryuk, de 7 mil anos antes de Cristo, era considerado o local mais antigo religioso. Isso aqui é uma representação, isso aqui é no museu, lá em Ankara, que é a capital administrativa da Turquia, e aqui nós temos disposição de cabeças de boi. Isso aqui era o altar. Era uma casa já sofisticada, né? Você entrava pelo teto, por isso que tem uma escada ali ao lado, dava-se nessa sala, já tinha o uso do fogo, mas era um ambiente de ritual. Era um espaço sagrado da casa. Mas já foi desbancado pelo aquele anterior. E aí vamos ver, olha, de 3.700 a.C. são túmulos. Na ilha de Malta, que tem sítios arqueológicos antiguíssimos. Eu peguei só um que eles lá têm. Mostrando, olha aqui Stonehenge, de 2.500 a 1.600 a.C. Essas pedras de toneladas, isso vem de mais de... as pedreiras da onde elas foram retiradas tem mais de 300 quilômetros desse local. Até hoje não se sabe como aí chegou. Alguns falam que são locais astronômicos, mas dá a ideia de que é um espaço sagrado. E não só tem este, né? Tem vários, porque este é o escavado, que é o que foi, em tese, um pouco remontado para poder termos a ideia da extensão. Vamos ver, então, que frente à religiosidade, a este relacionamento com o sobrenatural, vão surgindo as religiões. Agora, é de uma forma mais institucionalizada. O que quer dizer? Com uma regra, uma ordem, influenciando nas leis, né, ditando costumes. Então, as religiões, as principais religiões, ao serem constituídas, eles vão montando os seus séquitos, aquelas pessoas que vão ser os chamados sacerdotes. Só eles detêm a primazia e o direito de falar em nome daquela religião. Aí vem os cânones sagrados. O que são esses cânones sagrados? É aquilo que, através, primeiro da forma oral, depois da escrita, ou formas de dança, ou mesmo de apresentações, isso vai se transpondo para algo escrito. E esses cânones, depois de escritos, eles vão sendo definidos como divinos. E aí, ninguém pode modificar nada. E a verdade só existe neles. Então, vamos ver que a religião, ela vai dominando o espaço cultural. E esse domínio, ele vai também cerceando a livre manifestação daquela religiosidade que falamos antes. Então, vai criando clausuras, espaços fechados, os mosteiros, os locais de iniciação, que não estamos falando só do aspecto que a gente poderia já levar para o campo do cristianismo católico. Eu estou falando ainda na época pagã, aquela época de 7, 5, 3, 2 mil anos antes de Cristo, lá no Egito, na Índia, na China, em tantos espaços sagrados que vão sendo montados. Quem visita a Grécia, no Peloponésio, e lá vai para a cidade de Olímpia,
vai encontrar um espaço sagrado descoberto de 10 mil anos, mas não tem aquela estrutura como o outro, mas que há 10 mil anos é utilizado como local sagrado. Nos parece que na arqueologia religiosa, ao ser tiradas as camadas dos principais construções religiosas, vão encontrando outras construções embaixo, como se, uma determinada época, houvesse uma mudança do conceito da religião em cima dos espaços sagrados da anterior. E a gente visita, por exemplo, a igreja, a Sé de Lisboa, lá em Portugal. A Sé de Lisboa foi descoberto várias camadas de outras culturas, de locais sagrados dessas culturas, que já remonta agora à pré-história. É como se aquele local, ao longo dos milênios, fosse sendo ocupados para rituais sagrados, até chegar na igreja católica que lá está. E vamos ver isso se repetindo em vários outros locais. Isso é de uma riqueza, é como se aqueles espaços, por algum motivo, se acercasse que ali deveria ser feito algo cultural, religioso. Por outro lado, a história mostra que quando uma cultura domina outra, esses espaços sagrados são dominados pelos deuses do vencedor. Também é outra concepção. Seja uma ou outra, é natural que cada espaço deste tenham várias camadas de outras culturas que lá evocavam os seus deuses e religião. Então, essas clausuras, que de tempos em tempos vão ter suas rupturas, porque toda estrutura que primem o livre-arbítrio vai levar a uma convulsão, vai levar a uma comoção, rupturas, porque tudo que cerceia a liberdade, em algum momento, se rompe. E é essa a chamada da grande invenção dos gregos, a democracia, que nós vivemos e vivenciamos, e a gente ainda não se adapta a ela. Ainda temos dificuldades de conviver com a liberdade do outro, porque o livre-arbítrio, às vezes, só vale para a gente. Mas quando a gente se defronta com alguém, às vezes até o nosso lado de convivência, tomar decisões que são em desacordo com a nós, pronto, começa a confusão. Então, as religiões, elas se formaram de forma institucional sobre aquelas manifestações anteriores em relação ao sobrenatural, em relação à morte, em relação a deuses. E aqui alguns exemplos, né? Esta é a pirâmide, pelo menos em forma de pirâmide, mais antiga do mundo. É de Djoser. Ele foi o que criou, né, o seu arquiteto. Na verdade, ele fez algumas mastabas que eram, antigamente no Egito, você tinha, retângulos. Né? E aí é como se fosse feito vários retângulos um sobre o outro, dando já uma ideia de uma pirâmide. A primeira pirâmide, como a gente diz, perfeita, que não tem esses degraus, não foram aquelas três conhecidas, né? Ainda é nessas mediações. Então, aí já estava a concepção da morte, principalmente no Egito, onde havia uma verdadeira veneração e um grande temor da morte. Não da morte física, mas da segunda morte. Porque eles sabiam perfeitamente que a vida continuava e após a morte você seria julgado pela deusa Maat, que é a deusa da verdade e da justiça. Ela tem uma pena na cabeça de avestruz, então ela tirava aquela pena, colocava na bandeja do prato e o coração de quem terminou de falecer em outra bandeja. Se o coração dele fosse muito pesado, ele não passaria para os reinos dos vivos, continuaria morto, a segunda morte. Então essas são concepções, por isso que o livro dos mortos, que é o termo enterrado, é o livro de entender as luzes, né, na tradução da língua egípcia,
Isso lá vem mostrar o que a pessoa deve fazer para enfrentar este tribunal, onde você teria que dizer as suas virtudes, de frente para os deuses, mas saber que os deuses tudo sabiam. Vamos ver aqui, olha, em Quinosco, lá na Creta, né, que a Creta, dela deriva várias questões em relação aos gregos, né, os cretenses depois foram na Grécia e iniciaram algumas civilizações aminoicas, e aqui é onde começa o culto a Piton, que é a serpente, que tem uma relação muito grande com a serpente lá da Gênesis, mas isso é outra história. Isso aqui é um complexo funerário de palácio, muito rico. Vamos ver Luxor, a cidade de Luxor, né? Quando os egípcios desaprenderam a fazer pirâmides, isso lá por 2000 a.C., eles se transplantaram para a cidade de Luxor, que já fica na metade do Egito, porque o Cairo fica próximo ao delta do Nilo, e lá no meio do Nilo eles construíram a cidade e partiram e começaram a enterrar os seus faraós e seus sacerdotes nessa região. E aqui o Paternum como símbolo da filosofia, porque a gente vai perguntar, bem, se em religião já estamos compreendendo esta relação com o espiritual, com a morte, o que é que nos dizem os filósofos? Sócrates, ele disse que a morte, ela é a base da filosofia, sem ela não é possível filosofar. Então, só arrematando de que não foi a religião pagã sincrética grega, que é a mais sofisticada, que atribui uma atividade no plano espiritual. Eles sabiam que as pessoas, depois que morriam, continuavam a viver, mas sem atividade, vagavam. Foi a filosofia grega que deu sentido à vida após a morte. Senão, a vida continua, tem trabalho e segue, e tem a reencarnação. Então, tiramos aqui algumas colocações de filósofos, como Sócrates, que ele definiu a filosofia como a preparação para a morte. Sem a morte, seria mesmo difícil filosofar, pensar nas causas da vida. Epícoro, outro grego, a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. Quando ela existe, eu já não existo. Michel de Montaigne, ele diz que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Interessante essa. Schopenhauer, a morte é a musa da filosofia, ou Schopenhauer, como alguns pronunciam. Kierkegaard, o morrer, a própria morte, significa viver. Nietzsche, tudo perece, tudo, portanto, merece perecer. E aí vem Heidegger, o ser do homem é um ser que caminha para a morte. E Paul Sartre, que é filósofo do nada, a morte é a nadificação de todas as minhas possibilidades. Nadificação essa que já não faz parte das minhas possibilidades. Então ele disse que é um nada, e como nada, ele não teria que fazer, porque está fora das possibilidades humanas. É uma causa que não tem como controle ela virá. Bem, isso tudo é só a introdução para que a gente chegue nesse livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, um livro publicado por Allan Kardec, na sua primeira edição em 1865. Existe mais 3 edições, foram 4. Hoje só temos contato com a primeira e a quarta, a segunda e a terceira não encontramos ainda, não foi encontrada ainda. Então, esse livro é composto de 2 partes. A primeira, Kardec faz um exame, um estudo comparado das doutrinas sobre o processo da morte e da vida espiritual. E a segunda, o que é que ele faz? Ele pega exemplos da situação real dos espíritos durante e depois da morte. Veja como ele tratou. Ele fez um exame comparado das doutrinas das religiões sobre o morrer e a vida após a morte,
E a outra parte são relatos dos espíritos que já morreram. Como é que eles se sentem lá? Então, o que Kardec quer dizer aqui? Ele fez, na verdade, um duplo estudo comparativo. Um conceitual entre as doutrinas pagãs, as cristãs de matiz católica e o espiritismo. Que é que essas três pensam a respeito da morte e da vida após a morte. E o outro é um estudo vivencial. Bem, e o que é que os espíritos que já morreram sentem? Com isso ele diz, olha, o espiritismo está concernente com o que os espíritos relatam. Então, Kardec aqui, ele parte para um estudo especial, não é como o Livro dos Espíritos, que é a filosofia, né? Kardec classificou o Livro dos Espíritos como filosofia espiritualista. Ali estavam as bases dos princípios espíritas e a doutrina espírita como uma filosofia espiritualista. Então, ali é o arcabouço filosófico. O Céu e o Inferno é um estudo especial sobre a morte, o morrer e a vida após a morte. Interessante, né? Que ele já especifica. Alguns estudiosos colocam que o Céu e o Inferno estuda ao quarto livro do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Então, esse estudo comparativo, que alguns colocam que é o livro menos lido pelos espíritas, dos 5 fundamentais. Este seria o menos lido. É uma pena, né? Porque é um assunto base para nós espíritas. Aliás, a segunda parte do Céu e Inferno é um manual de doutrinação, de orientação. Para aqueles que trabalham em reunião mediúnica, é fundamental ler o relato dos espíritos, porque vai entender as posições desses espíritos frente aos problemas que eles tiveram. Tem espíritos felizes, espíritos bons, espíritos sofredores, e Kardec depois classifica por alguns processos de sofrimentos dos suicidas, dos assassinos. Muito interessante. Vale a pena ler. Então, no capítulo 2 da primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar o tema Temor da Morte, que Kardec já tinha publicado na Revista Espírita de fevereiro de 1865. O livro do Céu e Inferno ele sai em setembro de 1865. Então, bem antes, ele já tinha publicado um artigo com este capítulo. E ele disse que extraiu de um livro que estava já para ser publicado. Vê quanto tempo leva, né? De fevereiro ele publica na Revista Espírita, só em setembro esse livro ele foi impresso e começa a circular. Então, ele divide o capítulo Temor da Morte em 2 partes. Isso na 4ª edição. Tá? Na primeira, ele não tem essa divisão. Então, ele trata das causas do temor da morte e depois ele faz uma seguinte colocação. Por que os espíritas não temem a morte? Muito bom, né? Muito instrutivo para nós. Então, vamos ver como é que a gente analisou esse texto. Esse texto lá é um capítulo pequeno. Então, sugiro que hoje terem uma olhada, uma lida. Então, Kardec, quando vai abordar quais são as causas do temor da morte, ele parte de uma premissa. Ele diz, olha, é inato na humanidade o sentimento do futuro. Do futuro aí é pós-morte, depois da morte. Portanto, o futuro é uma crença intuitiva. A morte não seria o último termo da existência. Então, ele diz que é intuitivo. Se é intuitivo, o sentimento de que a vida continua não é de uma cultura. As pessoas já nascem com esta ideia. Muito similar com a ideia de Deus, que nós já discutimos aqui. A ideia do divino, da existência de Deus, é inata. Independe da cultura, independe da época, independe dos povos. Aqui também. A vida após a morte é uma crença intuitiva.
E ele utiliza o mesmo conceito de que em todos os povos, todas as épocas da humanidade, é possível encontrar a ideia da existência da vida após a morte. Bem, dito isso, que é inato o sentimento de continuar a viver após a morte do corpo físico, ele diz que existe um fato que não se pode negar. Ele faz até como uma pergunta. Por que, então, entre os que acreditam na imortalidade da alma, ainda existem tantos que se apegam às coisas terrenas e têm medo da morte? Ora, se é um sentimento inato, por que nós que acreditamos que a vida continua temos medo da morte? Isso é o fato. Agora ele vai justificar isto, esse medo, esse temor, essa apreensão com relação à morte. Ele diz o seguinte, olha, o temor da morte, ele é um efeito da sabedoria divina e uma consequência do nosso instinto de conservação. E que esse temor da morte, ele é necessário quando a humanidade ainda não está suficientemente esclarecida sobre a vida futura. Como é complexo isso? Isso aqui não é fácil. Então ele diz, olha, o temor da morte existe, é pela providência divina que ele existe, mesmo tendo a ideia intuitiva de que a vida continua, como uma consequência do nosso instinto de conservação. É isso que nos liga aos nossos irmãos animais. Por mais conscientes que somos de que a morte existe, no momento do perigo da morte, a gente reage por instinto, que é um sistema de defesa que, segundo o Livro dos Espíritos, ficamos ainda com instintos, mesmo num grau evoluído bastante avançado. Ele ainda continua lá, pronto para ser acionado. Então, vai ser necessário para nós, que ainda estamos no início de entender melhor a vida futura, e depois ele vai explicar. Então, a primeira constatação que Kardec faz é que o temor da morte decorre da nossa insuficiência da vida futura, de conhecimento insuficiente da vida futura. Aí a gente teme. Poxa vida, acaba tudo, ninguém nunca voltou para me dizer nada, né? Assim que a gente ouve as pessoas dizerem. Aí vocês acreditam nessas coisas? E será mesmo? E se acabar tudo? A segunda constatação é que o temor da morte surge da nossa necessidade de viver, o receio que a destruição do nosso corpo, e que isso leva à destruição total da nossa individualidade. Então, são duas questões. Primeiro, não temos ideia da vida depois da morte. Segundo, ele constata para que as pessoas tenham medo da morte. Ele supõe, com seu estudo e a revisão dos espíritos superiores no livro, e que isso vem que não tem uma ideia perfeita. Então, prefere se apegar a esta vida. Por outro lado, o instinto de conservação, há medo que a destruição do corpo leve também à destruição da individualidade. E aí ele conclui, então, que é preciso penetrar pelo nosso pensamento no mundo espiritual, conhecendo tanto quanto possível. Mas, ele disse, é providencial, ou seja, a providência divina, não apresentar o mundo espiritual numa perspectiva muito positiva, porque levaria a gente a negligenciar o presente. Por isso que ele diz lá, olha, é um efeito da sabedoria da providência. Isso é muito importante para nós espíritas, porque, em vez em quando, a gente ouve uma pessoa dizer, não, nessa vida já foi, deixa para outra. E isso significa negligenciar o presente. Porque nós espíritas, ao ter o consolo e o conforto de que a vida continua, muitas das nossas dificuldades que já deveríamos estar enfrentando nessa existência, a gente diz que não tem força suficiente e deixa para as demais. Isso é sério. Bem, então aqui nós vimos premissa, fatos, justificativa para esse temor da morte, que se constata e a conclusão. Aí Kardec vai falar em 4 causas deste temor. Ele vai trabalhar as causas. Ele diz que a primeira causa que nos leva a temer a morte é como nos é apresentada a vida futura.
Então, a vida futura é apresentada de uma forma que não vai satisfazer a nossa racionalidade, a nossa lógica, há pessoas que ele diz que refletem. Por quê? Porque essa pessoa vão comparar com o que se diz com a lógica dos fatos. Aí ele vê que o que se fala não é condizente com a lógica e nem com os dados da ciência. Aí o que é que vai acontecer? Vai os deixar incrédulos em relação à religião. Alguns e outros, eles vão ficar em crença, com a crença duvidosa, se tem ou não tem. Então, o primeiro ponto é a nossa formação em relação à vida futura, ela é irracional, não tem uma lógica, não bate com o que se observa. Segundo, é o quadro horrendo, como ele coloca, da vida futura apresentada pela religião, principalmente de matizes judaico-cristã, que tem condenados em torturas infindáveis, ou almas aguardando orações dos nós humanos para poder se libertar do sofrimento, ou os eleitos no gozo eterno de beatitude contemplativa, que é o que todo mundo quer. Aí diz que o céu é para poucos. Se o céu é para poucos, sobra esses dois locais, uma região onde tem pessoas em sofrimentos que não vão terminar nunca, são eternos, ou em outros, chamado de purgatório, que é de criação mais recente, e fica aguardando que as orações daqueles que estão encarnados os tirem dessa situação. Imagine, a gente depender das orações de um do outro para sair desse grande sofrimento. Então, a forma como a religião cria o quadro da vida futura é horrível, mas ainda contradiz a lógica e os fatos da ciência. Tem um terceiro ponto, as cerimônias lúgubres dos funerais, que vem atemorizar as pessoas, infunde desespero, desesperança, e tudo vai concorrer para que dê um pavor à morte, em lugar de despertar a esperança. É raro no funeral ter pessoas ali, lógico, reverenciando o morto, mas uma atitude que lhe denuncia que a vida continua. Aí, quando a gente analisa na história, temos povos em que, após o patriarca da família morrer, suas esposas se jogavam no fogo, para que dizer que aquela vida sem ele já não tinha mais sentido. Outros, e é da nossa época, as pessoas se vestiam de preto e se fechavam em casa, acabou. A vida agora ali era só de pena, dores e horríveis. Tem a quarta questão, que ele diz que esta conjuntura ainda impõe barreiras insuperáveis de relacionamento e comunicação com essas pessoas que já foram, que já morreram. Então, coloca entre os mortos e os chamados vivos uma distância tão imensa que essa separação se torna eterna. Veja que isto ele é muito constituído mais pelas religiões institucionalizadas do que propriamente do que aquelas manifestações religiosas, que viam as pessoas de sua convivência, depois de morrerem, reaparecerem, conversar com elas, trocar experiência. Isso era o estudo que Kardec fez para demonstrar as causas do temor da morte. Aí depois ele faz a seguinte questão: por que então os espíritas não temem a morte? As pessoas dizem, não deveriam, não é? Não, aqui ele coloca, não temem a morte. Ele parte de um fato, aqui ele não tem premissa, ele parte de um fato. Ele diz o seguinte: olha, a doutrina espírita, ela muda completamente a maneira de a gente ver o futuro. Futuro aqui é a vida após a morte. A vida futura, ela deixa de ser uma hipótese que talvez exista ou não e torna-se uma realidade. E como é que ela faz isso? Só porque alguém disse? Só porque alguém ouviu falar? Não, a gente vai ver quantas experiências realizadas pelos espíritas se defrontando com essa realidade após a morte. É interessante, porque a gente vai vivenciar isso na reunião mediúnica, né? Já já eu abordo esse assunto.
Aí ele vai justificar esse fato. Ele vai dizer o seguinte: olha, o espiritismo, ele vai transformar uma incerteza no futuro pós-morte em uma certeza da continuidade da vida. Então, ele tira a gente de um sistema de crenças, de credo, de que talvez isso exista, e ele leva para um método de observação dessa vida. Isso, olha, não é questão de crença, não. Vem observar aqui. Eu tenho um método que você observa a vida após a morte. Então, ele diz que esse conhecimento ele vai mitigar o risco de medos e fobias. Ele vai reduzir praticamente a zero o medo e a fobia da morte. Aí ele faz duas constatações. Primeira, a situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O mundo, então, espiritual vai aparecer com toda a sua realidade viva. No momento que a gente se debruça sobre o mundo espiritual e eles nos informam, a gente o vê, cai a barreira. Segunda constatação, os motivos dessa confiança dos espíritas estão nos fatos que nós testemunhamos a concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as nossas aspirações mais profundas. Quais são as nossas aspirações mais profundas? Continuar a viver. Que existe uma justiça e uma bondade divina nas coisas que nós observamos na Terra. Então isso tem uma lógica. Então a lógica espírita, mais o resultado das observações do mundo espiritual vai nos dar, tirar esse medo. Então ele conclui que o temor da morte perde a sua razão de ser, porque nós não temos mais dúvidas sobre a vida após a morte. Então o espírita encara a morte com destemor. Aliás, aguarda como uma libertação. E lembra-se que é da providência divina não nos deixar tão eufóricos com a vida espiritual que venhamos a desleixar dessa existência, só esperando o tempo passar para ir para um mundo onde as questões materiais não têm tanto peso. E aí ele consegue duas causas. Primeiro, ele diz, olha, o espírito não teme a morte porque ele entende, testa e observa que a alma não é uma abstração, não é algo, eu e meu espírito, não. Nós somos o espírito. E que essa alma ela tem um corpo que a gente consegue ver de forma concreta, que se transforma em seres viventes e estão à nossa volta. É o corpo espiritual. Vê que interessante, né? Por quê? Porque ao espírito ter um corpo que permanece com ele pós a morte, ele se torna um ser concreto, observável. Então, o medo da morte não tem sentido de ser, não acabou a individualidade. Segundo, o mundo físico, corpóreo e o espiritual, eles estão identificados em perpétua relação, um assistindo o outro, um ajudando o outro. Quebrou as barreiras. As barreiras surgem dessa falta do conhecimento espírita. Então, o espiritismo ele detém um conhecimento que vai reduzir os medos e fobias, vai consolar pelo conhecimento e sentimento. Nós vamos poder absorver, então, uma confiança e uma atitude altruísta diante das calamidades e os problemas humanos. Porque nós vamos estar convictos que essas informações elas vêm demonstrar a justiça divina e a sua bondade. E aí a gente vai ter uma garantia de que a vida futura é de paz e harmonia. O espiritismo venceu a morte. Então a gente não venha a ter esse manancial de informação que a gente vem exprimir o nosso rosto de tanta dor com relação ao momento que estamos passando da pandemia. Está sendo circulado aí, veiculado, uma mensagem, até um apresentador, né, de um programa de cantorias, me falha a memória,
Ele disse que foi ler um texto de uma mensagem espírita. E eu sou meio reticente com algumas mensagens que surgem aí com relação à pandemia, pelo terror que traz e o temor que traz para nós, espíritas. Mas é muito interessante o texto dele, porque é um texto de otimismo, da necessidade de viver um momento como este. E no final ele diz, o mundo preparado para o mundo de regeneração, onde nós, quando sairmos dessa situação, nós vamos entender o que é um abraço no outro, o que isso realmente representa, um aperto de mão. Abraçar um filho, um neto, poder circular com os rostos encobertos, poder ter esse convívio fraternal, ajudar mais, porque nós ficamos isolados nos nossos lares, nos afastamos das pessoas com as suas carências. É muito interessante esse vídeo, quem não tiver, posso passar aí, vocês disseminarem, porque são 7 minutos, mas belas lições do que nós vamos colher de benefício, porque o Pai nunca pune. A lei de Deus é justiça, amor, caridade. E vamos então ver a palavra do Nazareno, que ele diz, pois aquele que quiser salvar sua vida material, vai perdê-la. Mas o que perder sua vida material por minha causa, vai encontrá-la no mundo espiritual. É muito interessante, não é? Porque aqui o perder a gente quer salvar os aspectos materiais que estão à nossa volta. Então, se a gente se aprende a ela, vai perdê-la, porque a morte vai chegar. Mas aqueles que passam a ter sua existência numa visão mais ampla, de vida espiritual e vida material, com a causa do bem, do amor, que é a causa dele, a gente vai encontrar essa vida em todos os momentos. Então, que Jesus nos abençoe. Eu deixo aqui agora alguns minutos e de questionamento, não é? Quando a gente se envolve em reuniões mediúnicas, conversamos muito com os espíritos já desencarnados. Mas o que é que ocorre? Eu estou falando que isso ocorreu comigo. No dia a dia, quando a gente passa por uma situação crítica, que nos leva quase à morte, vem um medo danado. E depois a gente tem aquela tomada de consciência, poxa vida, mas toda semana eu estou em relação com o mundo espiritual, de forma clara. Por que eu devo temer a morte? Não é que nós vamos nos lançar para a morte, mas no nosso momento, quando Deus assim o apraz, e o tempo de existência física chegou ao final, não tem que nada a se lamentar. A vida continua. Novas chances teremos, porque a vida espiritual, ela é tão boa, tão infinita, tão acalentadora, tanto sem sofrimento, que a bondade divina, a providência divina, não deixa muito claro para a gente isto, para que a gente não venha a desprezar o rico ensinamento da vida material. Jesus nos acompanhe, eu fico à disposição dos amigos. Obrigada, meu irmão. Maravilha. E então vem aquela pergunta, e quem tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de deixar minhas filhas. Ainda fui muito apegada a elas. Tá vendo? E suas filhas não são suas, de Deus. Então, não dá para tomar do que é dele, né? Ele fica danado da vida com essa história. Luiz, Genilda essa que está falando aqui conosco. Ela hoje teve um caso entre os familiares dela, que um rapaz está no hospital com Covid, e uma prima dele manda um vídeo, um áudio, pedindo para as pessoas orarem por ele, orem que ele está entre a vida e a morte.
e logo após ela suicida-se, não é? Enquanto o outro que está entre a vida e a morte continua no hospital. E ela tirou a própria vida quando soube que ele foi entubado, não é? Então, que conhecimento ela tinha dessa morte, né? Porque foi tão fácil ela acabar com a vida dela. Aí tem uma poesia de Bittencourt Sampaio que fala assim, Vida e Morte, de Bittencourt Sampaio. E ele diz, nessa vida de tal sorte, há tanta gente perdida que dizem vida ao que é morte, dizendo morte ao que é vida. Mas nessa imensa coorte desta humanidade iludida, muitos no reino da morte se julgam donos da vida. Mas da verdade a luz forte brilha na alma esclarecida. O mundo é o reino da morte e os céus é o reino da vida. É uma poesia de Bittencourt Sampaio, que ele fala. Então, uma está tão dentro da outra, vida e morte e vida, que tem um espaço pequenino. Um momento nós estamos lá, um momento nós estamos aqui. Né? E se nós não tivermos essa religiosidade, esse conhecimento, né, que nós espíritas temos, como você falou, esse intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual nas salas mediúnicas, nos dão a certeza de que precisamos nos preocupar com a nossa vida futura. A minha mãe dizia assim, tal vida, tal e morte. Nós estamos aqui, desencarnamos, continuamos a mesma criatura, com todas as nossas virtudes ou com todos os nossos defeitos. Eu estava, enquanto você estava falando aí muito bem sobre o temor da morte, e que nós espíritas não deveríamos temer a morte, mas como Genilda falou, ela não teme a morte, ela teme deixar as filhas. Outro teme deixar o marido, outros temem deixar os netos, não é? A nossa preocupação. Isso é um exercício grande que temos que fazer, saber que nosso só é as nossas emoções e pensamentos. O demais, tudo pertence ao Criador. Não é fácil esse exercício, porque a gente ainda estamos naquela fase de egoísmo, isso e orgulho. Mas não resta dúvida que nós espíritas estamos mais capacitados em levar o consolo para situações como estas aqui que foram narradas. É muito complexo falar sobre um caso de suicídio, mas a veiculação de que a desgraça está ficando cada vez pior nos leva a pessoas que já têm certas fragilidades a chegar ao máximo. E nós mesmos enfrentamos dificuldades com a pandemia. Estamos mais susceptíveis, mais irritados, estamos mais com sensação de solidão, tem pessoas que já não saíam de casa, agora que não podem mais sair. Isso cria um impacto. Outros que se revoltam porque não podem sair, saem e vão ao contato com a pandemia e podem ser colocados como suicidas. Então, suicida não são só aqueles que tiram a vida abrupta, mas também aqueles que deliberadamente põem em risco a sua existência física, não tomando os cuidados adequados. Então, é um alerta que nós devemos fazer. Pois é. Obrigada, meu irmão. Que Deus te abençoe. Volte sempre. Cláudia. Vamos encerrar. Eu estava esperando para ver se alguém ainda ia se manifestar, né, fazer alguma pergunta. Nossos agradecimentos, Luiz, por mais um trabalho maravilhoso. Que bom que você pôde enriquecer a nossa noite, né?
abrilhantar a nossa noite com seus conhecimentos. Que bom. Nós gostaríamos de agradecer também a participação de todos vocês. A cada semana a gente tem mais convidados, ou seja, irmãos que participam das nossas palestras e que não são do IESP, né? Que são de outras casas. Que bom poder contar com a participação de todos vocês. Voltem sempre e nas próximas semanas vocês possam também estar reunidos conosco, porque para nós é uma grande alegria. Então, eu gostaria de convidar uma pessoa que não fosse dos Semeadores da Fé para fazer a prece de encerramento. Pode ser? Quem se propõe a fazer a prece? Eu indico o doutor Júlio. Júlio ainda está por aí, Galamba? Se ele tiver, ótimo. Rapaz, eu estava escondido aqui, Luiz. É um prazer, e principalmente depois que Kardec diz que orar faz bem a quem ora. Obrigado pela oportunidade. Vamos agradecer a Deus por esse momento muito rico, onde o nosso irmão querido Luiz nos fez uma regressão de memória, nos levou até as profundezas do tempo e nos trouxe a realidade da vida espiritual. Permita que todas essas informações que tocaram na nossa sensibilidade tragam para nós o desejo de diariamente viver no desdobramento da noite de sono à morte, para podermos nos encontrar com nossos entes queridos, com nossos projetos, para que quando adentrarmos em definitivo na pátria espiritual, nós já saibamos para onde vamos ir. Que Jesus permita que os espíritos amigos nos induza sempre a fortalecer na nossa alma a certeza da imortalidade da alma, a certeza do reencontro com nossos entes queridos, a certeza de que Jesus jamais nos desamparará em situação alguma, que nós possamos dar sempre graças por tudo. Obrigado, Senhor, por um momento como esse. Inspira nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e proteja, Senhor, com toda a tua misericórdia essa irmã que precipitadamente partiu para a pátria espiritual de maneira equivocada. Que ela seja recebida, amparada, consolada e protegida, e todos os seus que ficaram. Muita paz para todos nós. Assim seja. Obrigada, irmãos, Que assim por essa noite seja. maravilhosa. Que assim Boa seja. noite a todos.